Oi, gente amiga e querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes e essa é uma edição especial aqui dentro do canal Paz e Bem e também da Pós TV 247. Hoje, minha voz está duplicada aqui, um segundo, gente, que eu já vou silenciar esse outro Mauro Lopes que invadiu aqui nossa conversa. Pronto, ótimo. Então é o seguinte, hoje é um dia de um encontro muito especial para mim, tenho certeza que vai ser para toda a comunidade do Paz e Bem, da Pós TV 247. Para mim, muito especial, porque eu estou revendo aqui no vídeo, pela primeira vez depois de, 88 anos, pelo menos uns 30 anos, o José Tadeu Arantes. Nos relacionamos muito, tivemos uma jornada comum, importante na juventude, no movimento estudantil de resistência à ditadura. Depois nossos caminhos passaram para cada um para um lado, assim, e agora convergimos em espiritualidade. Para mim é uma grande alegria. Tadeu, como está você? Ótimo, e fico muito feliz de ver que você também está muito bem. Eu tenho acompanhado o Paz e Bem, já faz um tempo aí que eu venho, sempre que posso, acompanhando os programas, e para mim é uma honra estar podendo participar agora pela primeira vez. Muito legal. O José Tadeu Arantes, o Ganapati, eu depois quero entender, nós vamos entender o que é o Ganapati. É uma conversa, nós abrimos no Paz e Bem hoje um veio muito rico de conversações com a espiritualidade indiana. Até agora não estava aberto. Nós aqui no Paz e Bem nós já trafegamos por muitos caminhos de espiritualidade, mas especificamente a espiritualidade indiana ainda não havíamos trafegado. Então, a partir de hoje, a gente abre as janelas para essa brisa boa que vem da Índia para nos saudar. Então, a transmissão acontece nesta noite. Quando estou falando dessa noite, estou falando hoje, quinta-feira, 31 de outubro de 2019, a partir agora de pouco depois de 8 horas da noite. Irá ao ar nesta sexta-feira, 1º de novembro, ao meio-dia. Se você está assistindo na estreia na Pós TV 247, ao meio-dia de sexta-feira, mas é claro, o vídeo está disponível para você capturar na nossa conversa quando e onde quiser, de agora, por omnia seculo et seculorum. Quero saudar a Maria Ivelise Araújo Pontes, que chega aqui para a nossa conversa. As pessoas estão chegando, né? Em geral, chegam aqui para a sala de aula, para os cursos, mas hoje é um bate-papo, hoje é uma conversa para a gente apresentar, para a gente conhecer um pouco, iniciar, né? Mergulhar a canela, né? Na espiritualidade indiana. Para mergulhar em águas mais profundas é outra história, mas essa história vai fazer parte da conversa de hoje. Tadeu, uma primeira questão é assim, como é que foi essa tua jornada para ir mergulhar na espiritualidade indiana? Conta de maneira... A gente tem 1 hora de conversa, então, se o Tadeu for contar a jornada inteira dele em detalhes, como eu a minha, vamos ficar até amanhã. Então, mas dá uma resumida para nós, quer dizer, como é que foi esse encontro de um jovem, né, participante do movimento estudantil, né, do comunismo, como eu, né, e aí eu fui reencontrar o cristianismo e você encontrar a espiritualidade indiana. Eu fui um católico verdadeiro até os 13 anos de idade. Aquilo que muitos dos meus colegas fizeram como uma mera convenção social, por exemplo, a primeira comunhão, para mim foi uma coisa séria, que me tocou realmente. Só que aos 13, eu comecei a ler filosofia e, vamos dizer assim, ao me deparar com a maneira narrativa do Velho Testamento da Bíblia, com aqueles mitos, com aquelas fábulas que estão narradas no Velho Testamento, como eu não tinha uma capacidade interpretativa, eu levava aquilo assim ao pé da letra, e aquilo eu comecei a considerar assim ofensivo à inteligência, né? Você achar que, por exemplo, Josué parou o sol, o espaço, ou que Jacó conseguiu condicionar o nascimento de ovelhas de um tipo ou de outro, porque colocou as varas no bebedouro. Aquilo tudo me parecia assim, um absurdo. E, em função disso, eu me afastei do Velho Testamento
E, na sequência, acabei me afastando da religião como um todo. Virei um ateu. Esse ateísmo meu, ele foi aí dos 14 aos 28 anos. Durante esse período, eu tive duas experiências espirituais muito fortes que abalaram o meu sistema de crença ateu, mas eu fiz aquilo que o Jung chamou, né, de reconstituição regressiva da pessoa. Ou seja, você tem a experiência e você fica profundamente tocado por ela, profundamente ido pela própria experiência, mas depois você se reconstrói com algum argumento banal e toca em frente. Foi o que eu fiz. Eu tive essas duas experiências. A primeira eu toquei em frente, com 14 anos. A segunda, aos 28, não deu. E aí eu comecei uma jornada, vamos dizer assim, difícil, trabalhosa, de retorno, aquilo que você chamou assim, a volta, né? Você tocou isso muito bem, era o nome do meu canal anterior, O Caminho para Casa. Caminho para Casa. Eu tive assim um caminho para casa. Óbvio que a minha primeira aproximação foi com o próprio cristianismo, mas eu não queria me fechar dentro de um sistema, uma igreja ou de uma crença ou de um dogma. Eu queria ficar numa atitude mais aberta, observando uma coisa, observando outra, fazendo pontes e conexões. Então, eu principalmente fui tocado cristianismo, pelo Islã, através do sufismo, que é a mística islâmica, e pelo judaísmo, através da Kabbalah, que é a mística judaica. Também a influência grega, dos neoplatônicos. Eu estava navegando nesse mundo, quer dizer, para mim, a espiritualidade indiana estava fora de cogitação. Certo. Né? Vamos dizer assim, era a última coisa na qual eu poderia pensar. Mas uma experiência espiritual muito forte me colocou assim face a face com o meu guru. E essa experiência, quer dizer, Babaji não pede a ninguém que seja hinduísta. Babaji, né? Ele não pede a ninguém que seja hinduísta ou que siga a espiritualidade indiana. Mas, uma vez que Babaji surgiu nesse contexto, eu comecei a estudar e ler a espiritualidade indiana, e aquilo tudo que para mim era muito bizarro, essa multiplicidade de deuses, essas formas muito extravagantes das deidades, tudo isso que eu não tinha uma capacidade interpretativa, eu passei a desenvolver com o estudo. E, ao desenvolver essa capacidade interpretativa, eu pude apreciar toda a riqueza fabulosa dessa tradição, inclusive entender outras tradições, porque eu acho que é muito interessante a gente pensar o seguinte: as várias tradições elas procedem de uma mesma fonte. É uma fonte que está além do humano, que está além da história. É uma fonte sobrenatural, né? Agora, cada uma delas vai enfocar essa fonte por um ângulo específico, por um ângulo diferente. E isso possibilita que, ao estudar uma, você consiga entender melhor a outra. O que você não estava entendendo diretamente na outra, você passa a entender ao estudar essa outra. Essa é uma jornada que, de fato, a gente tem feito aqui no Paz e Bem. A gente tem tido o curso de espiritualidade com Faustino Teixeira, e ele, a partir da postura dele de diálogo interreligioso, né, a gente vai estar passando por tudo, né? Passa pelo budismo, pelo sufismo, acho que a gente não passou ainda pela tradição indiana, mas passamos por diversos, e a gente vai pegando aqui ali traços de identidade. Não, mas isso aqui, e de fato vai esclarecendo, né, no meu caso, que sou ainda um católico, vai esclarecendo para mim aspectos que me eram obscuros do próprio cristianismo, né? É interessante isso. Claro. Ontem mesmo eu encontrei uma coisa muito interessante na internet,
um site escrito por um indiano, mas um erudito, onde ele mostra que os mudras, que são os gestos de mão, que são muito conhecidos e classificados e, vamos dizer assim, interpretados dentro da espiritualidade indiana, eles aparecem também na arte cristã bizantina. Sim. Então, você tem várias imagens de Jesus onde ele está fazendo mudras com as mãos. E esses mudras têm um significado muito preciso, quer dizer alguma coisa, é como se fosse um código gestual, mas, ao mesmo tempo, tem a ver com o fluxo do prana, da energia vital dentro do corpo. Isso Então, está, e aí eu já dou uma dica, primeira dica da noite. Da noite não, da conversa, porque você vai estar assistindo a gente a qualquer momento. Siga o Tadeu no Facebook. Da mesma maneira como o Faustino Teixeira tem um Facebook muito rico, que vale a pena seguir. Todo dia ele está trazendo coisas novas, indicações, dicas de leitura. O José Tadeu Arantes, e aí estou falando o nome inteiro dele para você achar, José Tadeu Arantes. O Facebook dele é riquíssimo em referências, é muito legal, vale a pena seguir. E este tema a qual eles faz referência agora, tá, eu vi no seu Facebook, você postou ontem, né? postei ontem, exatamente. É. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que a gente está num momento, é um momento de luz e sombra, né? Uhum. Existem enormes forças de sombra no mundo, Uhum. que são muito poderosas em termos de poder material, mas existe também a força da luz. E essa força está crescendo, e são coisas, às vezes, pequenas, como a comunidade aqui Paz e Bem, mas que vão se multiplicando e vão se expandindo cada vez mais. Existe um potencial, principalmente na juventude, existe um potencial muito grande de abertura. Quer dizer, aquilo que no meu tempo muito difícil, para mim foi muito difícil fazer esse caminho de volta ao lar. Eu percebo que a juventude atual, o pessoal da idade dos meus filhos, ou até mais novos do que eles estão fazendo isso com muita tranquilidade. Sim. E é uma questão interessante que você traz, Tadeu, na sua jornada, e que acho que tem tudo a ver com o Paz e Bem, né? O nosso lema, né? Uma espiritualidade plural e de paz, portanto, uma espiritualidade que, a partir do meu ponto de vista, reconhece a legitimidade e a sabedoria presente na espiritualidade do outro. É esta dimensão que me parece muito particular, muito interessante atualmente. É claro que você tem o fundamentalismo, né? Quem vai se aferrar num caminho único, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo, e não quer saber de conversa e está fechado. Mas cresce, e eu noto isso aqui no Paz e Bem, é muito claro isso, as pessoas querem se dar o direito de trafegar para além das fronteiras institucionais de cada religião, de cada caminho de espiritualidade, né? Isso não exige que a pessoa abandone sua religião. Não. Ela pode manter a sua religião com todos os ritos, os símbolos e tudo mais, mas ela pode dialogar com o outro. Ao dialogar com o outro, ela vai entender melhor a si mesma. Eu acho que hoje nós temos uma figura notável no mundo, que eu sei que você gosta muito dele, que é o Papa Francisco. Sim. E o Papa Francisco é um homem do diálogo. Sim. Ele está... hoje eu estava pensando isso, né? Quer dizer, ele está resgatando uma herança, por um lado, de João 23. Isso. Quando ele se volta para, vamos dizer assim, para as pessoas mais simples, para os problemas sociais do mundo, e é um homem simples, como João 23 foi. Por outro lado, ele tem essa visão ecumênica que foi muito cultivada por Paulo VI. Então, foi o primeiro Papa que saiu das fronteiras do Vaticano, né, e se encontrou com outros líderes religiosos da época. Eu lembro muito do encontro Paulo VI com Atenágoras, que era o patriarca da Igreja Ortodoxa grega, né? Foi um marco histórico. E hoje, claro, que com condições muito melhores do que naquela época, o Papa Francisco está promovendo esse Sim, sim. ao mesmo tempo que está olhando para os grandes problemas do mundo contemporâneo, como, por exemplo, agora no Sínodo da Amazônia.
Sim. Ô, Tadeu, você falou que o seu guru que você encontrou ou foi encontrado pelo seu guru Babaji. Quem foi ele? Olha, aí é uma questão difícil Ah, é? de explicar. Meu professor, não o guru, o professor, costuma dizer o seguinte: você quer saber quem é Babaji? Descubra quem você é. Quando você conseguir descobrir quem você é, você vai saber quem Babaji é. Na verdade, Babaji é como se fosse um avatar. Ele é eu considero assim, uma manifestação do divino e, segundo a nossa tradição, ele está presente aqui no ambiente terrestre desde o século terceiro depois de Cristo, para as pessoas, vamos dizer assim, lidarem. Nós estamos falando da imortalidade física, uma capacidade de extensão da vida por um tempo fabulosamente longo. Isso está muito de acordo com a tradição indiana, que é chamada tradição Siddhas. Tradição? Siddhas. Siddhas. Se escreve, para quem quiser buscar no Google, Siddhas. Esse Siddhas, a palavra Siddha significa yogi perfeito. Então, são pessoas que, combinando três fatores, e quais são, atingiram um estágio supremo de perfeição, realizando no humano todo o potencial divino. No fundo, é aquilo que, se a gente quiser pegar dentro da tradição cristã, aquilo que a gente encontra como uma promessa em Teilhard de Chardin, quando o Teilhard de Chardin fala que todos nós caminhamos evolucionariamente ou evolutivamente para o Cristo. Então, o Cristo como o ponto ômega da evolução. E esses siddhas são aqueles que já realizaram esse potencial. Eu falei que eram três. Isso. Peraí, tivemos aqui uma coisa aqui. Entrou um... Virou a imagem? Está ok aí? Tá ok, tá ok. Então, coisa aqui na minha tela. Eu falei que eram três coisas. Isso. Eu vou dizer quais são. É a prática intensiva de várias disciplinas yógicas. A segunda é a observação de si mesmo, a auto-observação, mas num grau muito acurado, muito profundo. E a terceira é a devoção ao Senhor. Então, quando você combina essas três coisas, você está num caminho evolutivo que pode te levar muito, muito longe. E esses siddhas são as pessoas que cumpriram esse caminho, e Babaji é considerado o maior de todos eles. A gente afirma, né, que ele está aí no plano terrestre há 1.700, quase 1.800 anos. Eu não encontrei com o Babaji, vamos dizer assim, carne e osso, de poder pegar, corpóreo, mas eu encontrei com o Babaji num outro plano muito, muito, muito convincente. Quer dizer, eu não sou uma pessoa de fantasia, né? Eu acho que todo o meu treino como ateu, como materialista, tal, me deu assim um rigor analítico muito, muito grande, né? Quer dizer, eu não consigo me livrar assim de um filtro racionalista muito forte, né? Então, vamos dizer assim, não foi pela fantasia, foi realmente uma experiência real. E essa experiência mudou completamente o rumo da minha vida. Eu te falei, quer dizer, eu poderia continuar me dando muito bem com Babaji sem precisar ir para o hinduísmo, o que se chama de hinduísmo, né? Mas,
o Babaji surgiu na Índia, dentro de um contexto da tradição indiana, das tradições indianas, eu comecei a me interessar e por aí fui. Entendi. Legal. O Tadeu não só começou e foi, mas fez um mergulho tão profundo que hoje ele é capaz de nos ensinar. Então, ele promoverá um curso, e esse é um dos motivos da conversa de hoje, de verdadeira introdução à espiritualidade indiana. Esse curso é um curso que acontece a partir de 7 de novembro, um curso fechado, presencial, que acontece em São Paulo, mas as pessoas podem participar também remotamente em circuito fechado, não vai ser no YouTube, não vai ser aberto, como nossa conversa está acontecendo agora, mas nós já combinamos que o ano que vem, a partir até dessa experiência que ele fará desse curso, nós vamos pensar numa tradução desse curso para fazer aqui no Paz e Bem e na Pós TV 247. Eu vi, o curso é um curso longo, né? São 10 aulas que acontecem quinzenalmente, ele vai atravessar esse ano e vai até o ano que vem. Conta para nós um pouco o que vai ser esse curso, Tadeu. Eu tenho dado cursos aí ao longo dos últimos anos, já faz um tempo. Eu comecei exatamente com um tema que era ciência e espiritualidade, porque eu estou muito ligado assim, a uma tradição científica, né? Como jornalista, faz muitos e muitos anos que eu trabalho com divulgação científica. Depois eu dei um curso, era uma espécie de um sobrevoo assim, de várias tradições, então era falar um pouquinho de cada, como tinha um aspecto introdutório, mais genérico, e esse agora vai aprofundar um pouquinho mais no caso da espiritualidade indiana. Eu falo um pouquinho mais porque 10 aulas não significa para a vida, nada. né, na verdade. É um projeto para a vida, né? São temas para estudar a vida inteira. Eu selecionei 5 grandes temas e vou dedicar 2 aulas a cada um deles. As aulas são de 2 horas. No primeiro, eu vou trabalhar com mitologia. Vou trabalhar com mitos, deuses, símbolos, exatamente fazendo aquilo que fez tão bem para mim, foi interpretar esse simbolismo. Porque, num primeiro momento, esse simbolismo me assustava. Eu tinha uma atitude aversiva em relação a ele, porque eu não entendia. No momento em que eu comecei a decodificar os símbolos e a poder apreciar a riqueza, eu fui entendendo quanta informação estava contida lá dentro, né? Então, as primeiras 2 aulas vão tratar de mitologia, de deuses, mitos ligados aos deuses e símbolos. Nas 2 aulas seguintes, eu vou mais numa coisa um pouco mais filosófica, tentando discutir um pouco da cosmogonia, ou seja, um modelo de produção da realidade e que aparece nos antigos tratados filosóficos indianos. Depois, nas aulas 5 e 6, eu vou tratar exatamente dessa tradição que eu falei dos yogis perfeitos, e especificamente de Babaji. Quer dizer, entrar em muitos detalhes sobre essa tradição. Nas aulas 7 e 8, eu vou falar do pensamento de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo é um grande... Desculpa, você pode falar de novo? Cortou. A tua transmissão ela está picotando um pouquinho. Depois que acabar a nossa transmissão, vou te dar umas dicas para melhorar. Ela está picotando um pouquinho. Então, não deu para entender o nome. É o Sri Aurobindo. Aurobindo, né? Aurobindo, A-U-R-O, Auro-B-I-N-D-O. Aurobindo. Aurobindo. Que é uma referência, né? É uma grande... Não, Sri Aurobindo é considerado o maior filósofo da Índia contemporânea e é um dos, sei lá, é um pensador assim muito contemporâneo para nós. Na verdade, ele morreu
nos anos 50. E como ele foi educado na Inglaterra, ele escreveu toda a obra dele em inglês, embora depois ele tenha voltado para a Índia e aprendido muitas línguas indianas, né? A Índia tem esse detalhe de ser plurilinguística, né? Mas o pensamento dele é extremamente pertinente para o momento que a gente está vivendo e é muito pouco conhecido no Brasil. Faz muito pouco tempo que o principal livro do Aurobindo foi traduzido em português. Então, não. Eu dei um curso de 1 ano sobre Aurobindo, onde eu tinha que traduzir material para cada aula, porque esse material não estava disponível. Qual é o livro dele que é o mais famoso? Eu não conheço. A Vida Divina. A Vida Divina. A Vida Divina é um livro grossão, ele foi editado, agora então ele está disponível para os leitores de língua portuguesa. Eu já vou advertir que não é um livro fácil, ele exige, assim, vamos dizer assim, uma tenacidade muito grande de pessoa que se inicia nele. Eu entreguei para a editora uma coisa muito mais simples, são excertos da correspondência de Sri Aurobindo. Então, são trechos das cartas que ele trocou com os discípulos. Certo. E isso organizado em vários temas e subtemas. Espero, se tudo correr bem, que esse livro, que vai ser, vamos dizer assim, um caminho muito mais suave, muito mais fácil para a introdução ao conceito de Aurobindo, ele esteja disponível aí no ano que vem. Tá. Quem que está editando, Tadeu? Chama Atari Editorial. É a mesma editora que editou meu livro de tradução dos poemas de Kabir. Tá. Atari Editorial. Atar com 2 T's. A-T-T-A-R. Sim, o Atar é o místico, O místico árabe. persa, o místico sufi. Sufi, né? E, finalmente, voltando à história das aulas, as 2 últimas aulas eu vou fazer paralelos das tradições indianas com outras tradições, essas que eu nomeei para você e que foram importantes na minha própria trajetória. A mística cristã, a Cabalá judaica, o sufismo islâmico, o neoplatonismo grego e o taoísmo chinês. Nossa, então, o curso é isso, né? Quer dizer, são 2 aulas, 2 horas a cada encontro, um encontro a cada 15 dias, e vamos levando com isso daí e ver o que dá. Legal. Eu gostaria muito de participar, mas, enfim, estamos às vésperas aí do lançamento do livro sobre a espiritualidade do Lula. Vou ficar viajando pelo Brasil inteiro. Aí já vi que a editora, a editora 247 e a Cotter vão botar para viajar, aí sair meio fora de mim, então não vai dar para assistir. Isso. Mas super recomendo. Eu gostaria demais de fazer esse teu curso, Tadeu. Se você ficou interessado... Cuida nessas viagens aí, não vai comer demais e dormir de menos. Não, comer demais acho que não tem risco, mas dormir de menos, certamente. Inevitável. Tem sido uma prática, inclusive, nos últimos tempos. Mas se você está interessado em fazer o curso com José Tadeu Arantes, é simples. Então, saiba. Então, vai ser que dia da semana, Tadeu? Vai ser na quinta-feira. Quinta, sim. Começa na quinta-feira da semana que vem, que é no dia 7 de novembro, né? Aí pula outra quinta. Isso. A que horas é o curso, para as pessoas saberem? Das 20 às 22. Então, quinta sim, quinta não. A partir de 7 de novembro, o curso sobre espiritualidade indiana do José Tadeu Arantes. Se você tiver interesse, quiser se inscrever, o curso é pago, mas é um valor irrisório, né, Tadeu? Eu vi lá no seu Facebook e realmente fiquei espantado. Qual o valor do curso? Olha, eu nem lembro direito, mas eu acho que é assim. Para quem está fazendo o curso regular, seria R$40 a aula. Tá. E para quem está fazendo aulas avulsas, porque essas aulas podem ser acompanhadas de uma maneira avulsa, seria 60. Tá, então, muito barato. Então, é isso. Se você tiver interesse, escreve um e-mail para o Tadeu. O e-mail eu vou colocar na descrição do vídeo, mas de qualquer maneira já fica, se você tiver interesse.
tadeu.arantes, com S, arantes, como se fala, @gmail.com. Então, vamos lá. Tadeu.arantes, ARANTES, Arantes, não tem segredo, @gmail.com. Está na descrição do vídeo, se você tiver interesse em participar. Eu reparei que lá no seu Facebook, Tadeu, você faz uma palhinha, né? Você dá uma palhinha, uma brevíssima introdução do que vai ser essa primeira aula. Conta para nós, então, dá um aperitivo aí para... Nessa primeira aula, eu vou falar da figura do filho arquetípico. Se a gente pensar, vamos partir do pensamento cristão. O pensamento cristão lida com a figura do filho, né, que é manifesta pelo próprio Jesus, né? Vamos dizer assim, Jesus, o personagem histórico que viveu na Palestina no século I, sob o domínio romano e tudo aquilo, né, que a gente sabe da história, Jesus realizou o arquétipo do Cristo, né? Quer dizer, assim eu entendo, né? Quer dizer, Jesus foi um homem que realizou um arquétipo cósmico, que é o arquétipo do Cristo. É a minha maneira de interpretar. Essa figura do filho que aparece na teologia cristã, ela vai aparecer também na Índia, mas ela é desdobrada em dois filhos. São duas deidades. E tem uma característica muito interessante, porque um deles é o filho do pai. Ou seja, ele é produzido pelo pai sem a participação do princípio feminino. E o outro, da mãe, no bom sentido, né, que é produzido pela mãe sem a participação do princípio masculino. E eles são como que, vamos dizer assim, opostos complementares. Tem toda uma interpretação filosófica muito interessante sobre essas figuras, né? Então, aquele que é, vamos dizer assim, que é gerado pela mãe, ele está voltado para o mundo externo, aquele que é gerado pelo pai está voltado para o mundo interno. Então, aquele que é gerado pela mãe está ligado ao conhecimento exotérico, então, inclusive é acreditado como o criador da escrita, e aquele que é gerado pelo pai está ligado ao conhecimento esotérico, vamos dizer assim, aquele que inicia nos mistérios. Então, são dois aspectos complementares do arquétipo do filho. Isso é o tema da primeira aula. Isso tem muita lenda, tem muito mito, tem muito símbolo, tem muita coisa interessante para a gente trabalhar. Que é Ganesha, o deusa, e Muruga, o filho do Deus. Legal. Puxa, vai ser muito, muito interessante mesmo. Mais uma vez, se você quiser participar do curso, manda um e-mail para o Tadeu, tadeu.arantes@gmail.com. Tadeu, qual é a presença da espiritualidade? Bom, antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre falar de uma espiritualidade indiana e hinduísmo, ou espiritualidade hindu? É uma boa pergunta. Na verdade, o hinduísmo não existe. Não existe? Não. A Índia sempre foi vamos dizer assim, um amálgama, um mosaico de crenças, de línguas, de etnias. Quer dizer, essa unificação da nação indiana, que foi obtida depois da independência do domínio britânico, no ano 47, 48, né? Essa nação, primeiro, é um dado muito moderno, recente. Na verdade, está inteiramente consolidada. Porque quando você está viajando na Índia, você está viajando de carro, transita de um estado para outro, você passa por um pedágio, mudou a língua. Essa experiência várias vezes. Tanto é que o inglês
ele é um pouco a língua na qual os indianos conversam uns com os outros, porque todo indiano ele tem que ser bastante poliglota, assim, tem que falar o hindi, que é a língua nacional oficial, ele tem que falar a sua língua materna do seu estado, e geralmente ele fala inglês também, se ele teve um mínimo de educação escolar, ele fala inglês também. E o inglês acaba sendo a moeda de troca linguística. E a mesma coisa, olha, quando se fala de hinduísmo, quer dizer, esse hinduísmo é um amálgama que ele foi sendo produzido ao longo do século para, vamos dizer assim, compatibilizar as várias crenças. Ok. Ela é uma coisa que está o tempo todo em transformação. Eu lembro de um táxi que eu peguei na Índia, onde no painel do motorista você tinha Shiva, que é uma deidade indiana, você tinha a mesquita de Meca, a grande mesquita de Meca, com a Kaaba, você tinha a cruz, e você tinha vários símbolos de várias religiões, né? Isso tudo está muito presente. No tempo existe muita briga religiosa. O mundo é realmente isso, né? Quer dizer, é luz e sombra, como eu estava falando com você agora há pouco. Então, quer dizer, a palavra hinduísmo não é adequada. Os próprios filósofos indianos falam em Sanatana Dharma. O que é Sanatana Dharma? Sanatana Dharma é a lei eterna. É aquilo que, dentro de uma tradição mística ocidental, a gente chamaria de Sophia Perennis, sabedoria perene. Essa sabedoria perene, esse Sanatana Dharma, ele vai ter uma expressão indiana, porque ele vai se manifestar dentro de um contexto cultural e histórico indiano, mas ele não é nem histórico e nem da Índia, ele é transcendente e, vamos dizer assim, ahistórico, acima da história. Vamos dizer assim, as várias tradições vão tentar traduzir isso com os recursos que têm à mão. Complexo, claro que já foi muito trabalhado pela filosofia, tanto no Oriente como no Ocidente. Então, a ideia de Sophia Perennis não é uma coisa que existe, muito trabalhada, e, vamos dizer assim, essa Sophia Perennis ela vai se manifestar a humanidade nos diferentes contextos, nesses momentos históricos, e vai ser lida e traduzida com o vocabulário que havia na época para isso. Então, ela vai ter uma roupagem judaica, uma roupagem cristã, uma roupagem islâmica ou hinduísta, vamos chamar assim, taoísta, etc. Mas, na verdade, vamos dizer assim, como disse Jesus, esse reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Entendi. Não, bem interessante, que a palavra hinduísmo remete à ideia do ismo, né? Do cristianismo, do islamismo, quer dizer, a ideia de uma religião sistematizada e organizada. E o que, pelo que você fala, eu conheço minimamente, conheço nada, você tem uma pluralidade de crenças que convivem simultaneamente ali na Índia, né? Não houve, vamos dizer assim, o que aconteceu no cristianismo, que foi a institucionalização, a criação de toda uma hierarquia, quer dizer, isso foi facultado pelo Império Romano. Na produção do Império Romano, essa hierarquização, essa sistematização, foi excluindo as heresias, as dissidências, né? Foi criando uma, vamos dizer assim, uma ortodoxia. Isso não aconteceu na Índia. Na Índia, as várias tradições conviveram umas com as outras, uma hora se dando bem, outra hora brigando. Sim. Houve alguns movimentos de harmonização. Um deles, muito importante, foi produzido pelo filósofo Shankaracharya, no século IX depois de Cristo.
onde ele harmonizou diversas crenças, diversas seitas, mas até hoje isso não é assim uma coisa monolítica. Uhum. Entendi. Estou vendo aqui na minha imagem que tem um certo delay entre a voz e a imagem. Isso acontece Tem um para pouquinho, você às também? vezes está tendo. Às vezes está tendo. Então, É mais na minha tela que eu estou. o teu curso é um curso, então, que é um recorte de aspectos da espiritualidade indiana. É como se fosse você sabe aquilo que você vai no estádio, num show, no estádio de futebol, e o cara que está vendendo amendoim joga um pouco de amendoim no seu colo, Uhum. e aí você come, e aí você compra um pacote de amendoim depois. É um pouco isso, é um pouquinho de amendoim jogado no colo das pessoas, porque é só uma prova, né? Para você provar, se interessar por aquilo, depois poder seguir adiante com mais estudo. Não tem uma intenção proselitista, não é para converter, não é para convencer. Eu acho que a maior bobagem que você pode fazer é tentar convencer e muito menos converter os outros. Sim, claro. Como diz um escritor indiano, você não consegue convencer nenhum burro a beber água. Quanto mais convencer um ser humano de uma ideia religiosa. Vai fazer isso. É simplesmente abrir uma conversa, um diálogo, e cada um vai seguir a sua trajetória, porque a espiritualidade é uma coisa muito de fora. Uhum. Inclusive, Agora, quem for você tem de ver... Aqui no Brasil, há uma presença significativa das espiritualidades indianas ou não? Não. Não? Este é o seguinte, nesse mundo do yoga, quer dizer, o yoga virou uma grande mercadoria, né? Quer dizer, tem toda uma indústria mundial que vende uma série de produtos que estão relacionados com yoga e estão relacionados com um certo tipo que se difundiu muito no Ocidente. Então, nesse ambiente, como o yoga é uma coisa que veio da Índia, existe um interesse. Mas fora desse ambiente, não, porque a comunidade indiana no Brasil é muito pequena. Sim. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na Inglaterra, ou mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, onde houve uma diáspora indiana e muitos indianos foram para esses países trabalhar, etc. Isso no Brasil aconteceu muito pouco. Na verdade, seriam as pessoas, vamos dizer, que naturalmente iriam praticar esse tipo de espiritualidade. Isso é muito pouco. Mas é nesse público mais jovem que frequenta as academias de yoga, está interessado em yoga. É um público que está crescendo. São pessoas muito interessantes, mas ainda é uma minoria. Legal. Tá bom. Bom, gente, é isso. Vai lá fazer o curso com o Tadeu. Depois a gente volta para conversar. E aí, se você fizer o curso com o Tadeu, ano que vem você vira monitor do curso do Tadeu aqui no Paz e Bem, na Pós TV 247. Acho que vai ser realmente uma experiência bem legal para a gente. Mais uma vez, curso sobre espiritualidade indiana com José Tadeu Arantes. Não, antes eu estava caminhando para o final, mas tem uma pergunta para te fazer. Quem é Ganapati? Agora, boa. Ganapati é um dos nomes de Ganesha. Então, exatamente quando eu falei um dos aspectos do filho, Ganesha, e um dos 1008 nomes de Ganesha é Ganapati. Está ligado a uma coisa da comunicação, né? Quer dizer, e vamos dizer assim, reconhece um esforço que eu faço como comunicador e me incentiva a ir ainda mais nesse caminho da comunicação. Eu entendi que você até não está mais na sua página do Facebook, mas até alguns meses atrás, na sua página do Facebook, estava José Tadeu Arantes, entre parênteses, Ganapati.
Hoje você já não está se apresentando mais assim. Mas então ele é uma divindade? Sim. Ele é um dos nomes de Ganesha, que é o deus com cabeça de elefante, né? Ah, ok. Ele é um dos nomes de É Ganesha. um dos nomes. Tá, E tem toda uma explicação que seria muito longo eu dar agora, mas é um dos nomes de Ganesha. legal. E você usa esse nome? Continua a usar, não? Eu uso, claro, eu uso, mas claro, eu uso dentro de um contexto espiritual, né? Quer dizer, Sim, quando eu estou dando minhas aulas, quando eu estou dando minhas iniciações de yoga, eu uso esse nome. legal. Não, tá bom. Tá? Legal. Paulo, eu quero, para finalizar, quero desejar muito sucesso para o seu livro. Ah, Espero que esse livro venda muito e que ajude muito nesse momento complexo que a gente está vivendo no Brasil, de muita, mais do que nunca, de contraste de luz e sombra, mas eu acho que as forças da luz estão crescendo no Brasil e em toda a América do Sul, todo, né, de outra maneira, e eu espero que o seu livro possa contribuir nessa jornada. legal. Obrigado, Tadeu. Obrigado. E eu do meu lado aqui, estou esperando que... opa, deu uma sumida na luz do Tadeu. Vai voltar, vai voltar. Do meu lado... Bom, primeiro, gratidão grande por esse teu desejo. Acho que vai ser importante, vai nos ajudar, vai nos empurrar para frente. O livro para quem não sabe ainda, a espiritualidade, Lula e a espiritualidade, oração, meditação e militância, que é o tripé de espiritualidade que ele me apresentou numa carta em julho passado e que vai dar, então, o eixo deste livro. São 24 autores, na verdade, 25, incluindo o próprio Lula, que ele mandou um texto a título de apresentação, mas é tão complexo e consistente que eu considero que é mais um dos textos, um dos artigos do livro. E aí tem o diálogo dos líderes espirituais de diversos caminhos, né, com o Lula. Dos 25 textos, metade deles são relatos que esses líderes espirituais fazem do encontro com Lula na prisão. Tem um texto muito interessante, por exemplo, da monja Cohen, contando a aula de meditação que ela deu para ele na prisão. Muito interessante, realmente muito interessante. E aí as pessoas vão falando ou da sua jornada com a espiritualidade do Lula, ou o olhar delas para essa espiritualidade, né? Como é que elas enxergam a emergência dessa espiritualidade do Lula na cadeia, que é uma característica, né, Tadeu? Isso não aconteceu só com o Lula, aconteceu com Pepe Mujica, aconteceu com Mandela. Quando você é posto numa situação de isolamento, e isto tanto os monges, né, no meu caso, que fiz uma jornada breve de vida monástica no terreno do cristianismo, como no terreno do budismo, como os monges no terreno das tradições indianas, os yogis, fazem essa experiência, né? Silêncio, mergulho em si próprio. Então há uma decantação da espiritualidade, né, Tadeu? Acho que isso é comum nas tradições religiosas, né? No caso do Aurobindo, a gente falou de Aurobindo, né? A grande virada dele, em termos espirituais, se deu na prisão. Se deu onde? Na prisão. Na prisão também. Na prisão. Aurobindo, ele foi um dos primeiros lutadores assim contra o domínio colonial britânico na Índia. Antes do Gandhi despontar como uma liderança, Aurobindo já era um grande líder e ele foi preso e permaneceu um ano na solitária. Depois ele foi solto por falta de provas. Ele foi acusado de ser o mentor de um atentado terrorista. E durante esse um ano ele teve experiências espirituais incríveis e, vamos assim, redefiniram toda a trajetória de vida dele. Essa é uma jornada... Gente, é que é muito difícil, mas ficar sozinho é bom demais. Essa jornada da solitude, né? Mais do que solidão, da solitude. Por exemplo, tem alguém que eu sei que Tadeu gosta muito dele também, Thomas Merton fala muito disso, né? É na hora que eu mergulho na solidão que eu vou encontrar a humanidade, né? Vou encontrar a minha humanidade e a humanidade como um todo, né? Então, muito, muito forte essa experiência que o Lula passou, Mandela passou, Aurobindo passou, Pepe Mujica passou, tanta gente passou
ao longo da história. De maneira involuntária, como aprisionados, prisioneiros políticos, ou, em outros casos, de maneira voluntária, né? Quem vai para dentro de um mosteiro e, de fato, vai viver essa vida de solitude, solidão e silêncio. Né? Legal. Tá bom, Tadeu. Do meu lado, o que eu desejo? Um grande sucesso para o teu curso. De fato, que muita gente vá fazer, vá beber dessa sua partilha de sabedoria que você vai fazer agora, e que nossa conversa seja um aperitivo para a jornada que eu espero que a gente faça juntos aqui no Paz e Bem e na Pós TV 247 no ano que vem. Então, curso sobre espiritualidade indiana com José Tadeu Arantes. Se você estiver interessado em se inscrever, quinta sim, quinta não. A partir de 7 de novembro, às 8 da noite, presencial ou online, escreve um e-mail para tadeu.arantes@gmail.com. Como eu falei, vai estar na descrição do vídeo. Valeu, Tadeu. Obrigado de coração. Valeu, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Até a vista. Até a vista. Paz e bem, gente. Paz e bem. É isso aí. Paz e bem para todos nós.